Olá galera, vamos dar início à nossa videoaula, aproveitando esse momento da quarentena, nós estamos em casa, então eu vou falar sobre o material 4, que é sobre sistemas operacionais. Material 1 nós falamos sobre um pouco da história do computador, vimos os tipos de computadores que nós tínhamos. No material 2 a gente falou um pouco da parte do hardware, que é a parte física, a parte mecânica, as peças do computador. Na parte 3, que já começou a quarentena, então nós só trabalhamos com o TD e com a lista de exercício. Material 3 foi sobre os dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos mistos, que fazem as duas funções, tanto entrada quanto saída, e os dispositivos de armazenamento, que a gente já tinha visto no material 2, que a gente pode gravar alguma coisa, as memórias auxiliares, memórias secundárias. Então nesse nosso material 4 tem a ajuda da videoaula, e também tem um material que eu vou disponibilizar para vocês juntamente com a lista de exercícios, tá ok? Então vamos lá, começando com o nosso material 4, que vai falar sobre sistema operacional, tá? Antes da gente começar a saber o que é um sistema operacional, para que serve um sistema operacional, quais os tipos de sistemas operacionais que nós temos, a gente tem que se lembrar um pouquinho lá dos primeiros computadores, A gente falou sobre o ENIAC, que foi um dos primeiros computadores eletrônicos que teve. Como é que era operado esse tipo de computador? Eles eram operados, os computadores eram operados através de cabos, de manivelas, de alavancas, tá? Aí na imagem dá pra gente ter uma noção de como era difícil manipular esse tipo de computador, exatamente porque não tinha um programa específico para isso. Era o homem e a máquina, tá? Então tudo tinha que ser operado manualmente, certo? E aí a gente também tem que se lembrar um pouquinho de outra coisa. Quando a gente falou lá das memórias do computador, memória principal, memórias secundárias ou memórias auxiliares. Memória principal nós temos a memória RAM e a memória ROM. Memórias secundárias, memórias auxiliares, nós temos os dispositivos de armazenamento, como um HD, como um pendrive, como um cartão de memória, certo? A memória RAM e memória ROM, a gente tem que se lembrar um pouquinho da memória ROM. O que é a memória ROM? Memória ROM é uma memória de fábrica. Quando a gente compra um computador, um smartphone também, já vem com esse tipo de memória. Se lembra que a memória ROM é a memória de fábrica, ou seja, já vem alguma coisinha gravada nela. O que é essa coisinha? É um programinha chamado BIOS, Basic Input Output System. Tá? É um programinha que vai fazer o quê? Quando a gente liga o computador, vai aparecer várias letrinhas na tela do computador, por exemplo. Pronto, essas letrinhas é exatamente esse programinha funcionando, esse programinha que já vem gravado na memória ROM. Ele que vai fazer os testes iniciais para saber se tem um mouse conectado, saber se tem um teclado conectado, saber se a memória RAM, lembra que a gente coloca a memória RAM, se a memória RAM está funcionando, se tem um HD funcionando. Depois que a BIOS, que é esse programa inicial que está gravado na memória ROM, ele faz esses testes, ele vai chamar o sistema operacional, tá? Então, se eu não tiver o sistema operacional, ele vai aparecer essas telinhas tudinho. Se não tiver o sistema operacional, o que vai acontecer? Nada. Por que não vai acontecer nada? Vai ficar uma tela preta, ele esperando exatamente carregar esse sistema operacional. Como tem o sistema operacional, o computador não vai servir de nada, certo? Então, o que é a BIOS que está aí no slide? A BIOS é o programinha que vem gravado na memória ROM. Memória ROM é memória de fábrica. A gente não consegue gravar nada nela. Por que a gente não consegue gravar? Porque já vem um programinha salvo nela. Esse programinha é a BIOS, tá? E aí quando ele chama o sistema operacional, quando tem um sistema operacional instalado, esses daí são os mais comuns, o Windows, o Linux, suas distribuições, a gente já vai falar disso. O macOS, o iOS, o Android são os sistemas operacionais mais utilizados. Tem outros? Tem vários outros. Por exemplo, a Xiaomi, hoje em dia já tem o seu sistema operacional próprio, mas a gente vai se basear mais nesses 4 aí. 5 se a gente citar os 2 da Apple, tá? A gente vai falar mais do Windows e do Linux e vai comentar um pouco sobre o macOS, o iOS e o Android, tá certo?
Então, o que é um sistema operacional? Ora, se a gente lembra, né? Se eu não tiver um sistema operacional, o computador não vai funcionar. Eu preciso de um sistema operacional. Tá? Então, olha aí na telinha. O sistema operacional é o nosso programa mais importante executado no computador. Tá? É ele que vai servir de, que a gente chama de interface entre o usuário e a máquina. Tá? Então é ele que vai fazer essa intermediação. O que ele faz? Tá aí, ó. Deixa eu colocar até aqui a nossa canetinha. Ponteiro, opção de ponteiro aqui, apontador laser. Pronto. Tá vendo aqui nessa imagenzinha que apareceu? Nós temos o usuário e o hardware com o software e o sistema operacional. Antigamente, né, naquele ENIAC que a gente mostrou logo no começo, o usuário mexia diretamente no hardware. Não tinha esses dois aqui, não tinha um sistema operacional, não tinha um programa, tá? Ele, o usuário, mexia diretamente no hardware. E o sistema operacional ele faz o quê? Ele traduz a linguagem digital em uma que podemos entender. Ou seja, ele faz exatamente essa comunicação aqui do usuário e do hardware. Tá? Eu não preciso saber nada de como funciona o computador por dentro, porque quem vai fazer isso para mim? O sistema operacional. Basta eu mexer, né, diretamente no sistema operacional que tem instalado no computador e o sistema operacional que vai se comunicar com o hardware. Eu não preciso saber botão, eu não preciso saber aonde que vai gravar no computador, que parte do computador vai gravar. Isso para mim fica em outra camada. Tá? Eu não preciso saber onde é que acontecem as coisas. Eu, usuário, mexo diretamente no sistema operacional. E o sistema operacional se comunica com a máquina, com o hardware, né, com as peças. Tá? Então o sistema operacional, uma outra função dele, entre várias funções, né, ele vai controlar os dispositivos, ou seja, ele que vai controlar o fone de ouvido, ele que vai controlar a caixa de som, ele vai controlar o mouse, vai controlar o teclado, né? Esses dispositivos que nós vimos lá no material 3, dispositivo de entrada, dispositivo de saída, pronto, ele que vai fazer todo esse controle, ele que vai gerenciar. Além de gerenciar isso, né, ele vai gerenciar também os programas que estão abertos. Né? Eu posso abrir 10 programas, por exemplo. Né? Eu não preciso me preocupar qual programa que está aberto, se o programa está aberto, se está fechado, se ele está consumindo muita memória, se ele está consumindo pouca memória. Quem que vai fazer isso para mim? Quem vai fazer isso para mim é o sistema operacional. Então, uma das funções do sistema operacional é fazer esse gerenciamento de programas. Ora, aí a gente se lembra um pouquinho lá da nossa memória RAM, né? Que é a memória temporária. Fiz até o esqueminha lá no quadro, né? Quando eu abro um programa, né? Esse programa vai lá para a memória RAM, né? É uma memória temporária, memória que vai servir somente para os programas que eu estou aberto. Se lembra disso? Pronto. Então, quem que vai gerenciar isso? O sistema operacional. O sistema operacional também ele vai gerenciar as memórias. Memória RAM, tá? Dizendo qual programa que vai estar ocupando espaço na memória, quanto que ele vai estar ocupando, vai estar gerenciando também as minhas memórias, por exemplo, o HD, tá? Então ele tem também esse papel de gerenciar as memórias. Ele gerencia os dispositivos, ele gerencia os programas, ele gerencia as memórias, além de servir como uma interface entre o usuário e o hardware, tá ok? E aí nós temos alguns sistemas operacionais, como eu falei no começo, os mais comuns. O mais utilizado, o sistema operacional mais utilizado é o sistema operacional Windows. Tá? O Windows foi desenvolvido por uma empresa grande de tecnologia chamada Microsoft. Tá até aqui, ó, Microsoft Windows. Tá? É uma popular família de sistemas operacionais criados pela Microsoft. E ela foi fundada por esses dois caras aqui, os dois principais, né? Que é o Bill Gates e o Paul Allen, tá? Só que antes do Windows, né, a Microsoft tinha um outro sistema operacional, um sistema operacional chamado MS-DOS, tá? Olha como é que era a telinha dele, para a gente ter uma ideia. Esse sistema operacional não tinha nada de gráfico, né? Eram somente linhas de comando, eram somente códigos. Então, para a gente mexer no computador, já que a gente já tinha um sistema operacional, a gente tinha que aprender vários comandos, tinha que aprender vários códigos para poder mexer no computador, tá certo? Só que isso daí ainda dificultava um pouco o acesso de pessoas comuns, né,
a mexer no computador. Somente pessoas que se interessavam por informática, se interessavam por essa área da tecnologia, que se interessavam em mexer no computador exatamente para não ter que decorar essas linhas de códigos, esses comandos e tudo mais, né? Então o que a Microsoft fez, né? Ela criou uma interface gráfica, né? Um modo mais, digamos assim, mais amigável de se trabalhar com o sistema operacional. Ao invés de eu digitar códigos, de eu decorar linhas de comandos, bastava agora eu utilizar o teclado e utilizar o mouse. Eu ia utilizar um sistema operacional gráfico, um sistema operacional com janelas. E aí, janelas, a gente já sabe que veio o Windows. Por isso que o nome Windows é chamado de Windows, porque ele opera, um modo gráfico que opera com janelas. Tá? Então o Windows surgiu a partir de uma interface gráfica criada para o Microsoft DOS. Toda essa história, né, de como a Microsoft criou o Windows, né, as brigas que teve com uma outra grande empresa de tecnologia, né, de informática, que é a Apple, que também estava desenvolvendo um sistema operacional gráfico para os seus computadores Macintosh, né? Tudo isso é explicado, né, é bem interessante no filme chamado, tá aí a telinha, Piratas do Vale do Silício. Tá? Então aí ele conta um pouco da história, conta mais a parte do Bill Gates, que é um dos fundadores da Apple, tá? Mas aí no meio do filme também tem essa briga, digamos assim, né, entre o Bill Gates e o Steve Jobs, né, entre a Microsoft e a Apple, tá certo? E lá no nosso material tem falando um pouquinho mais das principais versões do Windows. Tá? O Windows, quando foi lançado, ele não teve imediatamente essa explosão. Não foi todo mundo que mexia no Windows, né? O Windows só vai se tornar popular a partir da versão 3, né? Versão 1, versão 2, e a partir da versão 3 que ele começa a se tornar popular, né? E aí tem alguns sucessos, algumas versões de sucesso, algumas versões com fracasso, como por exemplo o Windows 95 é um sucesso, né? O Windows XP, que até algum tempo atrás era utilizado, foi um sucesso, né? Podemos citar também o Windows 7, Windows 10, que é o que nós estamos atualmente, no Windows 10. Tá? Então lá no nosso materialzinho tem as principais versões, né, do sistema operacional Windows, certo? E o Windows, por ser da Microsoft, ele é pago. Tá? Você paga para ter o sistema operacional Windows instalado no seu computador, certo? Então quando a gente às vezes vai comprar um computador, um notebook, por exemplo, né? Mesma configuração, mesma memória, mesmo HD, só que às vezes um computador está mais barato que o outro, com a mesma configuração. Por que isso? Porque já vem instalado em o Windows, no outro, mais barato, vem instalado um outro sistema operacional, que é esse daí, que é o sistema operacional Linux. O Linux é um sistema operacional livre, tá? É um sistema operacional de código aberto, que a gente chama de código aberto. Eu posso baixar na internet, eu posso fazer cópias dele, tá? Eu posso distribuir, certo? Então o sistema operacional Linux, ele é de livre distribuição. Por isso que às vezes você vai comprar um computador e esse computador é mais barato, por quê? Porque não tem o preço do Windows embutido no preço final, né? No valor final que você paga, tá? E o Linux é desenvolvido por um cara chamado Linus Torvalds, tá? Um finlandês, certo? E ele desenvolve um sistema operacional baseado num outro sistema operacional de código, de linhas de código, de comandos, chamado Unix, tá? E o sistema operacional Linux, por ser um sistema gratuito, tá? Ele tem várias versões desse sistema operacional. Como ele é de livre, né, o código livre, né, tem várias empresas, tem vários usuários que criam o seu próprio Linux, né? Essas daí são as chamadas distribuições Linux. Então o que seria uma distribuição Linux? É quando uma empresa, ou mesmo um grupo de usuário, um usuário mesmo, cria seu próprio sistema operacional baseado no Linux, tá? O Linux, nós temos um núcleo Linux chamado kernel, e eu posso colocar vários aplicativos nele, vários programas nele, tá? Se eu fizer isso, eu tenho, deixa eu ver se dá para desenhar aqui.
opção de ponteiro, deixa eu pegar uma caneta, certo? Pronto. Então eu vou ter aqui o meu núcleo Linux, onde eu vou ter todas as minhas principais funções, né, de gerenciar memória, gerenciar dispositivos, tá certo? E junto com esse núcleo, eu posso colocar vários outros programas, né? Eu posso colocar um editor de texto gratuito, eu posso colocar um player, né, gratuito que toca vídeo, toca música e tudo mais. Posso colocar alguns jogos gratuitos, tá? E depois eu fecho isso daqui tudinho e digo que essa aqui é a minha distribuição Linux, tá? E aí eu dou um nome para essa distribuição. Então aqui desses pinguinzinhos, o mascote do Linux é o pinguinzinho, nós temos várias distribuições. A mais comum é essa daqui, ó, que é o Linux Ubuntu. Lá na nossa escola, quando o professor leva um notebook para a sala de aula para dar sua matéria, né, lá os notebooks, quase todos, são Linux. Qual é o sistema operacional Linux que tem lá? Qual a distribuição Linux que tem lá? É o Ubuntu, tá? Mas existem outros. Tem, por exemplo, tem o Fedora, tem o Red Hat, né? tem o Debian, certo? Tem o SUSE, então tem várias outras distribuições Linux, né? Tá ok? Então o que é uma distribuição Linux? É quando a gente utiliza o núcleo Linux e cria o nosso próprio sistema baseado no Linux, tá ok? E qual melhor? É o Windows ou é o Linux? Depende, vai depender. Deixa eu mudar aqui de novo o ponteiro, né? Pronto. Vai depender. Depender do que? Depender da sua necessidade. Tá? Eu fiz aqui uma tabelinha rápida, né, que são os pontos mais positivos e mais negativos, digamos assim. Tá? O Windows. Para eu ter o Windows, para eu implantar o Windows, para eu instalar o Windows ele é mais caro. Por quê? Porque ele é da Microsoft. Eu pago para ter o Windows, né, original no meu computador. Já o Linux eu tenho um custo mais baixo. Por quê? Porque o Linux é gratuito. Eu consigo obter ele, né, pela internet, por exemplo, através de outros CDs, certo? Então o Linux tem um custo mais baixo para implantação e o Windows tem um custo mais alto para implantação. Tá? Suporte. Ó, pensa bem. Você conhece mais pessoas que usam Windows ou mais pessoas que usam Linux? Ah, professor, eu conheço mais pessoas que usam Windows. Se você conhece mais pessoas que usam Windows, se der algum problema, você vai ter maior suporte para resolver esses problemas, né? Então o Windows ele tem essa melhor disponibilidade de suporte. Já o Linux, nós temos uma maior dificuldade de suporte, tá? Porque as pessoas têm até um certo receio, estão muito acostumadas com Windows, então deixam o Linux meio de lado. Tá? Apesar de ser um ótimo sistema operacional, de ser um bom sistema operacional, muitas pessoas deixam o Linux de lado e mexem mais no Windows por estar mais acostumados com ele. Tá? Então nós temos uma maior dificuldade de suporte no caso do Linux. Tá? O Windows é mais utilizado por usuários domésticos, né? Eu, você, né? Se você for pegar um seu computador, provavelmente, muito provavelmente, né, em 90%, não vamos entrar aqui em porcentagem não, porque eu não sei no mundo todo, mas a maioria das pessoas tem um Windows instalado, computadores domésticos, tá? Agora, computadores de empresas, computadores de escolas, alguns servidores, geralmente eles têm um Linux instalado. Por quê? Exatamente por conta do primeiro ponto, principalmente por conta do primeiro ponto, que é o que? O custo, né? Para eu ter Windows, eu tenho que pagar uma licença Windows, eu tenho que pagar para utilizar o Windows. Já o Linux eu não preciso. Então uma empresa que não quer ter esse gasto, né, com o Windows, elas utilizam o Linux. As escolas, principalmente escolas públicas, né, escolas do município, escolas do estado, né, elas geralmente têm um sistema Linux implantado. Por quê? Porque já não tem esse custo, né? Tira esse custo de implantação do sistema Linux. Tá? Driver. O que é o driver? Drivers são programas que fazem funcionar algum outro dispositivo. Por exemplo, o driver da impressora é um programa que faz a impressora funcionar. O driver da webcam é um programa que faz a webcam funcionar. Tá? O driver de áudio
é um programa que faz o áudio do meu computador funcionar, tá? Então, quando a gente instala o Windows, a gente tem mais facilidade de encontrar esses programas, né, esses drivers de instalação. Já no Linux, pela gente ter a opção de ter várias distribuições, são distribuições diferentes, são pessoas, são empresas que fazem Linux diferente, então pode ser que algumas dessas distribuições não tenha já o seu driver lá para instalar. Tá? Aí você tem que ter essa dificuldade, tem que procurar, tem que ir atrás desse driver para Linux e tudo mais. Tá? Então nós temos essa certa dificuldade, um ponto negativo para o Linux. Apesar de hoje já estar bem melhor, mas é considerado um ponto negativo para o Linux, essa dificuldade de encontrar drivers, tá, para algumas distribuições. Tá? E por fim, né, tem várias listas, né, mas para a gente ficar só nessas 5 mesmo, a questão da segurança. O Windows, por ser um sistema operacional mais utilizado, né, então ele é mais suscetível a falhas de segurança. Né? O vírus, que a gente vai ver mais para frente, por exemplo, é um programinha malicioso. É um programa, se é um programa, ele vai funcionar no Windows, ele vai funcionar ou no Linux, ele vai ou funcionar no Android, ou ele vai funcionar no macOS, tá? Então, o Windows, por ser o programa, o sistema operacional mais utilizado, ele vai ter essa falha de segurança, porque muitos programas maliciosos vão ser voltados especificamente para ele. Já o Linux, ele é mais seguro nessa parte aí de vírus, de malwares, softwares maliciosos, programas que causam mal, tá? Então o Linux é mais seguro, ponto positivo para o Linux, e já o Windows tem mais falha de segurança, tá? E lá no nosso material, que é material 4, tem também, falando um pouquinho mais sobre o Linux, tá? E aí vocês dão uma lidinha lá para complementar o que a gente está falando aqui na nossa aula, ok? Além disso, nós temos os sistemas operacionais da Apple. Opa, sistemas operacionais. Então tem mais de um. Tanto que aqui na imagenzinha, ó, eu coloquei aqui um iPhone, né, o smartphone da Apple, e um MacBook, ou seja, um notebook da Apple. Então nós temos praticamente, né, basicamente, tá, 2 sistemas operacionais da Apple. O macOS, né, sistema operacional Mac, né, é o sistema operacional dos computadores fabricados e comercializados pela Apple, tá? E nós temos o iOS, sistema operacional iPod, iPad, iPhone, tá? Então esse iOS é o sistema operacional para dispositivos móveis de propriedade da Apple, tá? Então a Apple tem um sistema operacional para os computadores e tem um sistema operacional para os dispositivos móveis, certo? E um outro sistema operacional também bastante comum, principalmente nos smartphones, é o sistema operacional Android, que é desenvolvido por uma outra grande empresa de tecnologia, que é a Google, certo? Então essa grande empresa de tecnologia Google, ela desenvolveu um sistema operacional voltado para os dispositivos móveis, né? Cada marca de celular praticamente tinha o seu próprio sistema operacional, tá? Então o Android pegou o quê? Ele pegou, né, a Google, no caso, né, comprou uma pequena empresa chamada Android, tá? E ela que ficou responsável por desenvolver esse sistema operacional, tá? Código aberto. Por que é código aberto? Porque o Android, ele é baseado no Linux, certo? Então ele, com esse código aberto, ele tem uma liberdade para vários fabricantes de aparelhos criarem o seu próprio sistema operacional, né, colocar os seus próprios aplicativos já instalados. Tá? Então quando a gente compra um celular com Android, geralmente se eu compro de uma marca, tem alguns aplicativos que já vem nele. Se eu comprar de outra marca, tem outros aplicativos que já vem nele. Por que isso? Porque o Android, ele me possibilita essa customização, certo? Então uma das vantagens do sistema Android é esse código aberto, né? Vários desenvolvedores podem contribuir para o sistema. Variedade de dispositivos. Ora, se eu tenho um sistema operacional gratuito, eu vou tentar utilizar esse gratuito exatamente para não ter aquele custo de implantação, tá? Então essa variedade de dispositivos é adotada por uma grande quantidade de fabricantes. Grande variedade de aplicativos. Se o Android ele é um código aberto, então eu posso desenvolver um aplicativo para funcionar no Android. Então muitas pessoas desenvolvem aplicativos voltados para o Android.
Então nós temos uma grande variedade de aplicativos, tá certo? E uma das grandes vantagens do Android é porque ele é desenvolvido pela Google. Então, se é desenvolvido pela Google, todos os serviços da Google, YouTube, por exemplo, o Google Maps, o Gmail, o Google Classroom, certo? Todos esses aplicativos, esses serviços da Google, têm uma maior integração com os sistemas Android. Eles funcionam melhor no sistema Android. Tanto que quando a gente pega lá o sistema Android, a gente cadastra, geralmente a gente cadastra um Gmail. Lá vem o Google Drive, tá? Lá já vem o aplicativo do YouTube, certo? Por que isso? Exatamente por conta dessa facilidade, dessa integração do sistema Android com os serviços da Google, tá certo? E lá no nosso material tem explicando um pouquinho mais das versões do Android, né? Só dá uma lidinha lá para complementar essa nossa videoaula, tá? Então a gente encerra a nossa videoaula, né? Nós falamos um pouco do que é um sistema operacional, o que faz um sistema operacional e vimos os 4 principais, digamos assim, né? Os 4 principais sistemas operacionais: o Windows, o Linux, os 2 sistemas operacionais da Apple, tá? O macOS e o iOS, e falamos também um pouco sobre o Android, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Leiam o material que eu vou disponibilizar para vocês, façam a atividade e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.